Olá, investidores! Sou a Diana Cheng, do Money Times, e no vídeo de hoje falaremos sobre um assunto que está mexendo com os mercados globais: preços de commodities. Para entender o que está acontecendo, o que está causando tanta volatilidade, convidei aqui o analista da Empíricos, Enzo Pacheco, para uma conversa. Enzo, muito obrigada por ter topado conversar com o Money Times. Olá, Diana, eu que agradeço o convite. E, de fato, é um assunto que tem movimentado os mercados internacionais, tanto para cima quanto para baixo. Pois é. Bom, para começar, eu queria entender um pouco o que realmente está acontecendo de fato, com as commodities. A gente sabe que a guerra na Ucrânia tem causado aí um grande impacto nos preços, mas por quê? Não, a gente tem que entender qual é o peso que esses atores que estão lá no conflito hoje no leste europeu têm em algum mercado de commodities, né? Então a gente está falando de todas as commodities aqui, pode ser commodity energética, commodity agrícola, commodity metálica. Então quando você vai abrindo os produtos que esses países produzem, você vê que eles têm uma importância muito grande para o comércio mundial. Então você olha o petróleo, por exemplo, que eu acho que é o grande expoente, dessa guerra toda. A Rússia é responsável por 11% da produção mundial. Com certeza parte dessa produção é exportada ao redor do mundo, né? Então, se você tem um país que é tão importante para o fornecimento de energia e entra no conflito, você corre o risco desse fornecimento ser interrompido, né? Então, acho que o petróleo ele sumariza muito essa questão, mas não é o único. Então, você tem petróleo, você tem gás natural, commodities agrícolas, trigo, né? Tanto a Rússia como a Ucrânia respondem por quase 30% das exportações globais de trigo. Então, quando a gente está falando de trigo, é aquele nosso pãozinho do dia a dia que a gente tem aqui na nossa copa. Se você tiver menos trigo para ser exportado, esse preço vai aumentar. Consequentemente, os produtos que utilizam esse insumo vão ficar mais caros. E isso acaba depois pegando lá na frente a inflação, né? Então, é um assunto que ele parece que é só um ponto, mas ele mexe na cadeia inteira. Isso que é o mais importante de tudo, a gente tentar entender como isso impacta o nosso dia a dia, os nossos investimentos e por aí vai. Perfeito. Você mencionou o petróleo, o trigo, as commodities agrícolas, no geral, mas você vê outras commodities que também, o que está acontecendo, na Ucrânia, tem impacto em outras commodities? Não, com certeza. Eu acho que um dos mais relevantes também, que também é uma commodity energética, é o gás natural. Então, a Rússia é um grande produtor de gás natural e isso impacta principalmente os países europeus, porque quando você vai analisar a dependência desses países para o gás russo, alguns países dependem 50% do seu consumo proveniente da Rússia, né? Então, alguma sanção, alguma coisa que seja imposta na Rússia, ele pode utilizar isso como uma retaliação, vai impactar todos esses países. Então, a gente está falando de Alemanha, de Itália, outros países do leste europeu, e a gente, infelizmente, ainda está no período de inverno, né? As pessoas utilizam muito o gás natural para aquecer suas casas, por exemplo. Uhum. Mas o gás natural ele é utilizado em toda a cadeia, não só pelo cliente final. Então, a produção de fertilizante utiliza muito gás natural. E a gente vê aqui, inclusive no Brasil, toda essa discussão da dependência que o Brasil tem para importar matérias-primas para fertilizantes, né? O Brasil importa 20% da Rússia. E os produtores também utilizam o gás natural para fazer esse produto. Alumínio, que a Rússia também é um mercado importante, mas o gás natural também é utilizado para fabricar alumínio em outros países. Então, de novo, se aumentou o preço, provavelmente esse preço produzido do alumínio vai ficar mais caro. Isso vai ser, o produtor ele não vai ficar segurando essa alta de preço só ele, né? Ele vai repassar isso para o produtor final. Já que ele tem um aumento tão rápido do custo, isso com certeza vai impactar o cliente das fabricantes de alumínio. Então, o alumínio também foi um item que valorizou muito, né? Quando você pega nos últimos 12 meses, é mais de 40% de alta, né? Só em 2022 já são mais 12%, então fica complicado você conseguir planejar a sua produção com esse aumento de preço tão forte. Trigo, que a gente já tinha comentado, né? A importância é outro produto que impacta bem o nosso dia a dia. Milho é outra commodity importante. Um produto assim, que a gente nem vê às vezes, né, no dia a dia do mercado, mas é muito importante, é semente de girassol, né? Você faz o óleo de girassol. Muitos países, principalmente países da África, né, dependem disso para seus alimentos. E tanto Rússia como Ucrânia respondem por mais de 50% da produção. Então, você tem uma guerra, você tem um conflito, você tem que parar a sua produção. Infelizmente, você também acaba destruindo uma infraestrutura necessária para você fazer a produção, você escoar essa produção. Então, a gente tem visto
o aumento de commodity ser em amplo espectro, né? Então, quando você pega o índice de commodity, ele já tem valorizado quase 50% nos últimos 12 meses, e só em 2022 já são quase 25%. Assim, você pode procurar diversos mercados e você vai ver o impacto do conflito lá no leste europeu. Uhum. Você acabou não mencionando, mas eu queria até citar aqui para fazer minha próxima pergunta, o níquel, né? A gente viu que atingiu $100 mil a tonelada. Obviamente que não conseguiu se sustentar nesses patamares, mas ainda assim o níquel está em preços, né, sendo negociado a preços muito altos. Isso é sustentável? Não mesmo, né? Como você próprio disse, né? Quando ele atingiu os 100 mil, a própria bolsa, né, que é negociada, que é a Bolsa de Londres, lá, a Bolsa de Metais de Londres, ela suspendeu a negociação. E tanto que ela suspendeu a negociação, se não me engano, no dia 8 de março, e falou que ia voltar a partir do dia 11, teve que postergar, voltou agora na quarta-feira, dia 16. Quando voltou, o sistema também não aguentou, né, esse retorno, ainda estava muito volátil. E hoje, quando abriu, o níquel já estava caindo 8%. É complicado porque a gente pensa assim, esses movimentos às vezes tem muito um quê de especulação, né? Uma empresa está apostando porque o metal valorizou muito, ele não vai se manter nesse preço, eu vou pegar e vou apostar numa queda do preço da commodity. Mas esses instrumentos são importantes para as próprias empresas que comercializam, né? Então elas podem fazer o seu planejamento da produção sabendo que elas vão conseguir vender um metal a um preço X, Y. Então o produtor ele fica à mercê de uma queda de preço. Então ele vende um contrato, porque se o preço cair, pelo menos ele vai ganhar no contrato futuro. Então é complicado esses movimentos nessas instituições, porque é muito mais movido pelo medo do que pela procura de oferta e demanda, né? Então o grande catalisador desse movimento foi uma das maiores produtoras de níquel do mundo, uma fabricante chinesa, que estava apostando na queda no metal, e só que ela teve que correr atrás, comprar a qualquer preço, por isso que você viu essa disparada acima de $100 mil. Mas não é um movimento racional, é um movimento de procura de... o níquel é um dos principais produtos que a Rússia também produz, né? Se não me engano, tem 5% da produção mundial vem da Rússia. Então, se você também tirou esse produtor do mercado, as outras empresas vão ficar querendo saber de onde eu vou conseguir esse níquel. Então, você tem todo um desarranjo, né, na cadeia, e isso pode impactar essas empresas que precisam desses instrumentos para tocar o seu dia a dia. Mas é complicado mesmo. E em relação, por exemplo, a petróleo, né? A gente está comentando muito sobre petróleo ultimamente. Você acha que segue a mesma coisa que você falou agora sobre o níquel? Não se sustenta nos patamares atuais? Vai cair? Então, se a gente pegar a valorização do petróleo em 2022, quando você teve lá a invasão, você teve todo aquele momento de estresse no mercado, quando bateu $140 o barril, a valorização do petróleo nesses poucos dias de 2022 já era muito maior do que a valorização ao longo de 2021. Então, de fato, é um movimento que você pensa duas vezes se vai ser sustentável ou não. Tanto que aqui, quando a gente comenta, né, as oportunidades de investir, talvez no setor de petróleo, a gente prefere investir via empresas do que talvez um futuro, né, da commodity, porque pelo menos as empresas conseguem se arranjar. Se tiver um preço, mesmo que o petróleo caiu, né, recentemente ele saiu do 140, chegou a bater $90, $95, mas enquanto a gente está gravando aqui já está subindo mais 7% acima dos $100 de novo. Quando você vê o aumento no ano com essa faixa de preço de $100, ainda assim é um aumento de 30%, é um aumento considerável. Então as empresas que vão conseguir vender esse produto com um preço muito maior, conseguem ser beneficiadas. Dito tudo isso, eu não acho que você consiga ficar no movimento de alta tão rápido, assim, igual a gente viu no começo do conflito. Você tem esse overshooting e com o passar do tempo as pessoas, né, ficam, não, acho que vai dar certo, vamos ter um cessar-fogo ali, conversas para você resolver a produção vindo de um outro país, né, a gente já está falando hoje dos Estados Unidos indo na Venezuela para tentar pegar uma produção, colocar a produção iraniana de volta no mercado global, mas aí as pessoas vão vendo com o passar do tempo que não é tão simples assim. Então você vê diversos analistas já pontuando que talvez o preço para o petróleo em 2022 seja acima dos $100.
a grande questão é, um preço muito alto de petróleo é a própria solução para o preço alto do petróleo. Porque ele vai destruir uma demanda que as pessoas vão parar de consumir, consumir tudo. Então vão parar de viajar, vão parar de consumir produtos, porque isso vai afetar tudo que você recebe na sua casa, provavelmente aqui no Brasil, é o modal rodoviário. Se você aumentar o preço da gasolina, você vai aumentar o preço do frete. Então você vai dificultar ainda mais o consumo. Então, um preço de petróleo muito alto é a própria solução para ele voltar a cair. Então é isso que a gente viu recentemente. Mas a perspectiva é que ele fique ali por volta dos 100, 115 dólares, o que já seria um aumento considerável na comparação com o final do ano e comparação com 2021. Né? Então, ter sempre cuidado com esses movimentos muito agudos, né? Tanto para cima quanto para baixo. Acho que tentar entender como é que é a dinâmica do mercado, o que a gente consegue ver de quem é que vai repor essa produção, vai ter essa capacidade. A gente falou aqui da Venezuela, mas né, imagina que a indústria de petróleo da Venezuela deve estar sucateada, né, com todos esses anos aí de problemas no país. Então, não é algo tão simples assim, né, de você ligar uma torneira aqui, fechar uma torneira aqui, você vai ligar uma outra ali. Leva um certo tempo, né? Então, é mais ou menos isso. Então, é importante a gente ter em mente esses movimentos, né, mas eu não digo que eles são totalmente sustentáveis, tanto para cima quanto para baixo. Perfeito. Enzo, muito obrigada. De nada, estamos à disposição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comente o que achou, se inscreva no canal e para mais informações sobre o mercado financeiro, acesse o site do Money Times. Muito obrigada e até mais.